Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast da BF Fala Franchising. E hoje, com um tema super especial, a gente vai falar aqui, de IA, de como as franqueadoras e as redes de franquias estão usando a IA e o nível de maturidade digital que a gente tem aí no franchising hoje. Mas antes, dois recados super especiais para você. Primeiro, lembra... Selo de excelência em franchising da BF, inscrições até dia 28 de novembro. É um selo super especial e mais um processo de aprendizagem, porque são seus franqueados que dizem para você o que você está indo bem, o que você tem para melhorar aí, e isso é um processo super rico. E o segundo, lembrando que quem patrocina esse podcast aqui é a Suits. A Suits tem 25 módulos para gestão de redes de negócio e super especial para redes de franquias, tá? Vale conhecer. Começando aqui com um time fantástico, a Rejane, que é gerente de marketing do Grupo Alipar, o Bruno, que é fundador do Seu Cliente Oculto, e o outro Bruno aqui, que é líder aí em tecnologia na cultura inglesa, tá? Gente, se apresentem um pouquinho para todo mundo conhecer vocês e ver quem que tá aqui nesse bate-papo super gostoso de hoje. Muito bom. Primeiramente, quero agradecer à ABF, a você, Ana, muito gentil. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão atual, né, e tão discutido nos últimos dias. Eu sou a Rejane Nogueira, sou a responsável pela área de marketing do Grupo Alipar, uma empresa com mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil, com as nossas marcas Grileto, Montana Grill, Gingin, Croissant. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês durante esse podcast. Que ótimo. Prazer também, sou Bruno Vasconcelos, CEO da Seu Cliente Oculto, agradeço pelo convite da BF, sempre gosto de participar de todos os eventos. A Seu Cliente Oculto é hoje a maior empresa de cliente oculto da América Latina, então a gente tem mais de 525 mil avaliadores espalhados em todo o Brasil. Já fui diretor também de franqueadora e eu trouxe toda essa experiência para realmente com a empresa ajudar as franquias a entregar uma melhor experiência para o cliente na ponta. Então vai ser um prazer contribuir aqui no assunto, sou de uma startup, espero que eu possa ajudar bastante todo mundo. Com certeza, e o sotaque denuncia, né? Mineirinho também, porque mineiro se reconhece. Fácil, né? Não Fácil é? de descobrir. Inclusive, a Sults, gente, é de Minas também, uma empresa muito boa, já usei e apoio também, viu? É verdade. Bom dia, pessoal. Bruno. Bom, sou Bruno Degani, hoje eu sou diretor da cultura inglesa na área de tecnologia. Tenho uma carreira de 25 anos aqui na área, passei por diferentes mercados e desde 2021 estou aqui nesse momento de transformação digital da cultura, uma instituição de ensino de 91 anos já de história e que vem investindo bastante no seu canal de franquias como estratégia de expansão. Né? Então, assim, espero poder contribuir. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Com certeza, vai ser muito bom. Gente, para começar aqui, o estudo que a BF acabou de realizar evidenciou que 37% das redes de franquias usam IA e 26%, ou seja, um quarto das redes, estão usando de maneira estruturada. O que na visão de vocês, esses dados revelam sobre a maturidade digital das redes de franquias? Acho que tem algumas coisas bem interessantes nesses números. E até comparando com um outro estudo, né? A McKinsey soltou em março desse ano um estudo global de adoção de IA, que coloca uma base de 78% das empresas com alguma coisa andando em IA no momento. Então, quando a gente olha esse número, o número que a pesquisa da BF traz mostra um cenário um pouco mais tímido de adoção. Mas tem uma contrapartida que é interessante. A própria McKinsey também traz um outro número, dizendo que mais ou menos 80% das iniciativas não passam da fase de piloto, ou seja, não escalam. Uhum. E aí, quando a gente coloca um número de adoção consistente que o estudo da BF traz, essa proporção ela mostra, então, assim, nem todo mundo ainda está na IA, mas quem está fazendo isso de uma forma bacana, estruturada. Mostra uma evolução também, né, Bruno? Sim, assim, mostra sim. que as pessoas estão começando a testar e começando de alguma forma a implementar, né? E de qualquer maneira, a gente está falando de uma ferramenta nova, né? E existe essa sensação, puxa, temos que implantar, sim. Mas obviamente a gente tem que entender qual que é o ponto exato. O ponto de partida. O caminho, e existem vários hoje estudos acontecendo, né? Não
necessariamente está implantando, porque é exatamente o que o Bruno colocou. Tem que ser escalável, né? Quando a gente fala de um modelo de franquia, também tem que fazer sentido em ser uma ferramenta para auxiliar nos pontos mais delicados hoje, que a gente está falando de mão de obra, a gente está falando de ser mais produtivo, de trazer um recurso que minimize um pouco esses erros humanos e que traga uma ferramenta para otimizar no ponto de venda. Então, acho que hoje tem sim, esse dado, ele tem que ser analisado com um olhar de que testes estão sendo feitos, né, e as empresas estão tomando decisões aonde faz sentido para a empresa, e não simplesmente vamos implantar porque tem que implantar, né? Eu acho que não pode ser uma fugir coisa assim, primeiro tem que, né, e segundo, assim, sem um objetivo claro e sem realmente atender uma dor do cliente. Acho que esse é o ponto, né? Aí, exatamente. Bruno, pensando aí no seu contexto, bem de clientes, assim, como que na sua visão as franqueadoras estão usando ou podem usar IA para entender melhor o seu cliente, as dores dele, né? E sentir ali como melhorar a experiência do cliente. Legal, super bacana. Só contribuindo também, né? Eu fiz uma pesquisa na minha empresa, assim, qual gestor hoje que usa IA? 90% colocou que usa, no meio do ano. Aí eu coloquei assim, quem usa além do ChatGPT? Só 10% que usava. Então a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque muita gente fala, eu uso IA, mas na verdade uso o ChatGPT para ajudar a escrever mensagem de WhatsApp. Né? Então é uma diferença ali do nível, por isso que eu achei legal no estudo da BF, né? Porque ele fala IA de forma estruturada, né? Que eu acho que realmente esse objetivo, e pensando 25%, né, aproximadamente, é um número alto, né? Pensar que 1/4 das empresas já estão de forma estruturada, algo que já é novo, né? E para atingir o cliente, as IAs que eu mais gosto são aquelas que atacam a personalização do atendimento. Então, eu falo muito sobre isso, né? Que tem muita gente que usa IA só para automatizar e para ganhar velocidade. E a maioria das vezes, o consumidor ele chega num estágio que ele precisa realmente falar com um humano. A IA não consegue resolver. Então, quando uso uma IA para realmente dar o cenário daquele cliente, dar um cenário preditivo do que vai acontecer, qual a possibilidade de eu perder aquele cliente, qual o produto específico que se eu oferecer eu vou ter uma maior chance de venda, essa IA é a que eu mais gosto, é a que o consumidor mais se sente feliz também. Eu vi até hoje um post no LinkedIn de uma pessoa falando que recebeu uma mensagem de uma marca falando, olha, a sua filha cresceu, ela já tem um tamanho de pé que provavelmente vai estar em tal e você já está na época de trocar o seu sapato. Se quiser, temos novidades legais para você. Legal. É muito melhor isso do que uma IA automática que manda cupom de 10% de desconto para todo mundo. Isso né? que você está falando é super rico, porque assim, a gente tem que perceber que a IA ela não muda a lógica do mercado. O cliente continua tendo dores. No centro, e né? o cliente continua no centro. Exatamente. E ele continua tendo dores e a gente continua atendendo as dores. Assim, quanto mais a gente atender a dor do cliente, maior a chance de sucesso, tanto na venda quanto na retenção desse cliente. Então, a IA ela vai potencializar isso e gerar uma base de inteligência, né? Exatamente. E até um dado que eu posso falar sobre isso, a gente fez uma pesquisa com mais de 3.500 pessoas também, e a gente perguntou assim, o que você prefere, ser atendido por um humano ou por um robô? 95% falou que prefere ser atendido por um humano. Então, assim, até assustamos com o dado, né? Todo mundo investindo em IA, todo mundo falando de IA e prefere ser atendido por humano. Então mostra o quê? Que tem que evoluir com certeza, mas ainda tem uma lacuna muito grande entre investir em IA, investir em tecnologia e conseguir efetivamente trazer um resultado positivo para o consumidor. Mas olha, muito legal esse ponto, Bruno, quando você colocou primeiro um exemplo e segundo essa questão da resposta do cliente. Porque quando a gente fala qual é a expectativa do cliente no uso do IA dentro de um atendimento, né? E recentemente nós tivemos acesso à pesquisa que o consumidor ele busca exatamente o que você citou do exemplo do sapato. Ele quer o atendimento humano, mas ele quer essa aproximação através do comportamento de consumo que ele tem com aquela marca. Exato. Né? Então, a agilidade em processar informação do comportamento e da relação que ele tem com a marca, ele até prefere um IA. Né? Então, por exemplo, exatamente o que você falou, quando você fala de uma marca que vai impactar, ao invés de um cupom de desconto, falar sobre a expectativa que ele espera, gera essa surpresa, gera essa relação próxima da marca, olhado um a um, né? E não como um coletivo. Ele vai potencializando a hiperpersonalização, né? Ele vai personalizando o contexto Exatamente. Dele. Então, o robô na questão do chat, a gente vai falar um pouquinho também, mas ele às vezes, ele não é tão bem visto quando não é uma ferramenta que traz essa agilidade,
qualidade, mas quando a gente implanta no caminho, no ponto que o cliente busca, ele prefere. Sim. Então, isso é muito importante. Mas tem uma evolução aonde, importante nisso daí também. Mais recentemente, a gente tem uma evolução relevante nos agentes de voz. E aí você consegue levar essa personalização realmente para outro nível. Porque aí você consegue... O Bruno lá em BH, ele não quer alguém com o meu sotaque atendendo ele. Ele quer alguém com quem ele se identifica, alguém que ele se sente acolhido. E hoje a gente já tem soluções de IA que entregam esse nível de personalização. Sim. Não só no discurso, mas também na forma de se colocar, que é mais do que emular um sotaque, é colocar as características realmente de alguém daquela região, daquele contexto. Isso daí traz um engajamento e humaniza esse robô, né? Eu acho que tem uma coisa importante que é assim, a IA, ela está trazendo para a gente um benefício, vou dizer assim, de combinar duas coisas que pareciam incompatíveis, que é a escala com hiperpersonalização. O que a gente está dizendo é o seguinte, como trazer o sotaque de Minas Gerais, o sotaque de onde for, o contexto individual daquele cliente em escala. Né? E eu acho que essa talvez seja uma das principais contribuições. Rejane, 83%, o estudo da BF mostrou que 83% de uso de IA se deu pela área de marketing. A senhorita é de marketing? Conta pra gente um pouquinho aí do grupo Alipar. O que vocês estão fazendo nessa linha? Quais são as experiências? Como é que marketing está protagonizando aí o uso da IA? Muito bem. Olha, eu acho que o marketing ele avançou demais. Né? Demais, principalmente nos últimos tempos, as mudanças dos canais e agora com o IA. Nós estamos agora, na verdade, já tem uns 3 anos que a gente vem trabalhando com a tecnologia para poder ter uma leitura mais correta das pesquisas que nós realizamos com os nossos clientes, que é a pesquisa de satisfação, né? Então, ou seja, seria inviável a gente analisar milhares de pesquisas num tempo com agilidade, principalmente nas perguntas com respostas abertas, né? Pode haver um viés quando você faz uma tabulação humana na compilação dos dados e do comportamento. Então, hoje, efetivamente, a gente trabalha com essa ferramenta para dar escala, para poder criar a atenção correta nos pontos que são apontados, sejam de melhorias ou sejam os nossos pontos positivos, até para facilitar na devolutiva com os nossos franqueados. Então, quando a gente aplica uma pesquisa para os nossos milhares de pesquisados e clientes, ele passa por uma jornada que a gente chama, né, de atmosfera, a parte do atendimento e do pedido produto. Tá. Quando a gente analisa toda essa jornada, obviamente tem vários pontos de impacto, de crocância, qualidade, produto, atendimento, o visual da loja, né? E quando a gente compila esses dados através da inteligência artificial, ele é muito mais certeiro em tomar a decisão no ponto mais de atenção que a gente deve transmitir para os nossos franqueados, de ajustes e também de fortalecer com as nossas plataformas de treinamento e desenvolvimento. Então, é uma ferramenta que a gente usa muito, né, para poder ter a leitura e também para agir em cima dos pontos de melhoria. Muito bom. Bruno, legal. E na cultura inglesa, como é que vocês têm usado IA para personalizar relacionamento com os alunos na linha do que a gente estava falando aqui, né? Gostei dessa questão da atmosfera, né? Porque isso tem em todo o contexto, né? Talvez tenha mais ou menos em algumas indústrias, mas tem também. Porque eu me lembro das minhas escolas, da atmosfera das minhas escolas, dos meus colegas. Tem um clima, né? Ali. Então, eu acho que como é que vocês usam para personalizar o relacionamento com os alunos e para gerar eficiência para os seus franqueados? Porque eu acho que é um tema super relevante também. A gente vem investindo em algumas coisas, a gente vem experimentando bastante coisa ao longo desses últimos 2 anos, principalmente. E agora, em 2025, a gente colocou algumas coisas, de fato, para rodar em operação. Acho que pensando em experiência, a gente tem um tutor agora, que é um agente de IA, que apoia aquele estudante na jornada de aprendizagem e que tem a atuação de um professor. Então, assim, se você pedir para ele responder a pergunta para você, ele não vai responder. Tá. Ele vai ali entendendo qual que é o contexto do teu desafio e vai te ajudando a chegar onde você quer. Então, isso ajuda bastante nessa experiência de aprendizagem. A gente começou a experimentar um uso de IA
para conversação também. Então, alguns cursos a gente já começou a colocar isso como um elemento ali de estímulo à prática de conversação com o apoio dessa IA, o que traz também uma questão de personalização, né, no contexto da IA. Mas eu acho que nesse momento, acho que um dos principais ganhos que a gente teve de uso de IA foi operacional. Pensando um pouco no como é que é o processo comercial de uma escola de idiomas, né? Existe aquele aluno que chega lá e diz, eu quero aprender. Tá bom. Mas a Ana chega na minha escola e fala assim, não, eu já sei alguma coisa. Isso coloca você num leque de opções que alguém precisa direcionar. Então, o processo normal de uma escola de idiomas eu já sei alguma coisa, então você vai ter que agendar uma conversa com o professor, esse professor vai conversar com você, vai chegar aqui numa percepção do seu nível, e aí sim eu vou conseguir te oferecer alguma coisa. Sim. O que acontece? Muitas vezes esse ciclo, ele demorava alguns dias para ele se realizar, e eu ainda nem tinha oferecido alguma coisa para você. Eu só estava ali tentando descobrir o que entregar. A gente investiu na construção de um agente de IA que ele vai fazendo perguntas e vai se ajustando as suas respostas no sentido de chegar a ver até onde a sua proficiência chega. Tá. E aí, com isso, ele já consegue te oferecer. Não, o curso que a Ana precisa é esse. Muito e aí, legal. Com isso, esse processo que antes poderia demorar dias, agora em questão de alguns minutos a gente consegue ter essa oferta. E além do ganho de tempo, você ainda tem uma assertividade maior no produto que você oferece. Porque o aluno que é avançado ganhar um curso básico, ele fica muito insatisfeito. Né? Não, e tem consistência, porque assim, e aí isso a gente começou até o uso pelas unidades próprias, agora a gente começa a ampliar para os nossos franqueados também, mas garante de fato que não é o professor, a percepção do professor que vai... Não, é um processo, é um método. Então, muito rico você falar disso, né? Que é um assistente virtual, na verdade. O estudo também mostrou que 75% das franqueadoras tem presença de chatbot e de assistentes virtuais, né? Essa é uma boa prática que você está trazendo. Na verdade, ele dá velocidade e assertividade para o processo diagnóstico, né, do cliente, para entender o contexto ali do cliente. Quais outras boas práticas, gente, vocês veem no dia a dia no uso de chatbots e assistentes virtuais? Eu ia até comentar isso, que tem uma diferença muito grande entre chatbot, né, só aquele que tem as opções 1, 2, 3 e 4, fale com o atendente, e a IA mesmo. Praticamente, né? A maior diferença é porque a IA ela vai aprendendo e vai evoluindo com o tempo. Então, assim, um caso prático nosso, né? Nós saímos recentemente no Shark Tank Brasil e teve um boom de empresas procurando a gente. A gente colocou uma IA que a gente treinou durante 40 dias e ela conseguia fazer a triagem e qualificação dos leads. Então, eu estava lá 10 horas da noite assistindo o programa com o meu time e tinha uma IA agendando reunião para o dia seguinte. Então, foi muito melhor o processo. Então, é algo que realmente ajuda bastante. E se for colocar o chatbot, que eu acho que é o primeiro caminho de toda empresa, eu só acho muito importante sempre ter a opção de falar com o humano. Então, assim, para mim, um dos maiores erros das empresas... Hoje mesmo eu sofri... Porque senão fica em looping, às vezes, no chatbot. Fica em looping e não dá vazão. E aí você perde o lead, você perde o contato. Hoje cedo eu tive um loop infinito para cancelar um cartão de crédito. É a pior coisa do mundo. Nada é mais frustrante do que essa experiência. Né? E aí quando você já está insatisfeito com a marca, aí vem piora, né? Aí piora. Então esse que é o grande problema. Por isso que as pessoas ainda têm um certo preconceito, porque eles acham que é aquele chatbot que você vai ficar num loop infinito e aí as pessoas ainda falam que prefere humano por isso. Mas isso é bem importante. A gente automatiza muita coisa em chatbot no sentido de se eu sei o que eu preciso, eu vou lá e resolvo aquilo muito rápido. Acho que a grande beleza do chatbot é isso, é você conseguir dar uma solução rápida a um custo também operacional menor. Sim. Mas isso não é para resolução de problema. Resolução de problema, você precisa de alguém que traga acolhimento. Complexos, você está trazendo, né? Esse é para a solução de um problema pontual. Uma coisa é resolver demandas ali, né? Complexos, isso. Agora, você tem que resolver uma situação mais complexa, você precisa de um acolhimento, você precisa entender de fato com a necessidade, que às vezes nem a pessoa sabe. E eu acho, Bruno, tem uma coisa muito importante dentro do que você está falando, que é assim, você precisa de entender a jornada do cliente. Total. Porque se você não partir da jornada do cliente, você fica nesse looping infinito aí. Ele já está frustrado, ele quer cancelar. Exatamente. Né? Para onde você leva ele, né? Então, esse looping infinito é muito importante, risco, né? que você está falando, porque, puxa, riquíssimo esse ponto. Acho que é uma dor e uma solução das empresas no geral, né? Sim. Hoje a gente estuda algumas áreas
que faz sentido de trabalhar, como o Bruno colocou, de uma maneira mais avançada, de uma maneira mais personalizada, para que ele sinta o mínimo possível que está sendo atendido por um robô, né? Existem ansiedades do nosso time, às vezes, puxa, vamos logo implantar um projeto e tal, mas que no final, quando a gente fala de um modelo de franquia, como é que a gente vai atuar numa devolutiva, num problema com o nosso cliente para poder fazer isso escalável, né? Eu falo, por exemplo, um delivery próprio. No final, teve um problema no pedido, como é que a gente vai atuar, né? O franqueado na ponta, somos nós uma central. Então, essa discussão a gente está vivendo agora. Como é que isso vai funcionar, né, da melhor maneira possível para que tenha um impacto e no momento em que tiver um problema, como é que a gente vai agir, né? Vai ser híbrido? Como é que vai ser, né, esse atendimento? 47% das redes de franquias apontaram dificuldade de conhecimento técnico de usar a IA. Isso tem a ver com conhecimento técnico da tecnologia em si, do chatbot. Para que é o chatbot? Para que é assistente virtual? Ele aprende ou não aprende? Mas tem a ver com conhecimento técnico em marketing também, na especialidade, né? Em marketing, na estratégia, né? Como é que vocês têm superado essa questão ou têm lidado dentro das empresas com a falta de conhecimento técnico que ainda existe? Por ser uma coisa nova, é natural que haja menos conhecimento técnico sobre a IA. E a conexão disso com o conhecimento técnico da disciplina de cada um, da área de cada um. A área de marketing não pode perder a visão de marketing, ela tem que partir da visão de marketing para IA. Idem para estratégia, idem para customer experience, né? Customer success. Todas as áreas não podem perder o seu ponto de vista. Elas usam IA. Como é que vocês têm observado o mercado lidando com esse... Eu vou falar com essa curva de aprendizagem, né? 47% apresentam essa dificuldade. Eu adotei uma coisa que eu achei muito interessante lá na empresa. Eu acho que primeiro tem que começar por nós mesmos. Então eu falei assim, gente, eu como CEO da empresa, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que saber mais de IA do que qualquer pessoa. Então eu coloquei na minha agenda que todos os dias de 5 a 6 da manhã eu estudo 1 hora sobre IA e tento aplicar em algum problema meu. 5 a 6 é facultativo, gente. Assim, pode ser o horário de cada um. Pareceu meio fora. Mas cada um adapta de cada um. a realidade. E além disso, eu comecei a colocar meta para os gestores também em cima do uso da IA. Então eu incentivei esse estudo e eu dei alguns desafios. Por exemplo, cada gestor tinha que criar, até 2 meses atrás, um agente de IA para resolver dúvidas simples do próprio setor. Então, eu mostrei o caminho, criei meta primeiro e coloquei o desafio. Então. Com interno primeiro. Rico isso, muito bom. Que aí você é pequeno, aprende ali para depois fazer uma solução para o cliente, para o mercado. Até porque, assim, gente, IA não tem ainda uma faculdade de IA, né? Tem muitos cursos aí. Tem uma fórmula certa, alguns são bons, outros nem tanto. Então, assim, e falar, tem algum grande especialista? A gente consegue aprender sozinho a própria IA. Então, acho que quem tem conhecimento, disciplina e tem força de vontade, vai conseguir aprender sobre IA. É muito mais fácil aprender sobre IA do que aprender sobre programação, né? Igual no TI, aprender sobre marketing. Então, até porque ela te ajuda, né? Assim, ajuda bastante. Acho que modulando. Forçar e a liderança. Então, a gente tem uma meta que a gente quer ter no ano que vem, mais IAs do que funcionários. Então, para cada funcionário, tem vários processos. Se a gente tiver um agente de IA ajudando cada um desses processos, a gente vai ter, com certeza, mais efetividade. Nessa linha que você está trazendo aqui, um ponto importante é a questão de política de uso de IA e a interface disso com os limites de princípios e valores das franqueadoras. Assim. O que vocês estão experimentando nesse sentido? Porque são preocupações das redes de franquias. Assim, a IA vai falar em meu nome. O que ela vai falar? Ela vai até que ponto? Ela vai transferir meus valores? Ela vai estar modulada por isso? Né? E assim, quais são as políticas formais? Porque pode até acontecer algo inesperado que a marca não gostaria que acontecesse. Mas ela tem uma política formal, ela treinou as pessoas para isso, ela treinou IA, né, para isso. Acho que existem algumas preocupações importantes mesmo. E acho que tudo inicia com a gente fomentar pelo menos um letramento básico no tema para toda a organização. Então, assim, a gente estimula o uso, a gente usa, no caso, uma IA específica como sendo a padrão para a empresa. E importante é as pessoas terem noção também quais os riscos envolvidos. Então, eu não vou... Existem algumas ferramentas no mercado de consolidação, aqui isso é uma coisa só, estão todos os modelos.
Tá, só que lembra que nada é de graça. Então, assim, aqueles modelos todos ali por um preço muito baixo, na prática, se você coloca uma informação confidencial, alguma coisa mais estratégica da sua empresa, está indo parar na massa de alguém. Né? Então, assim, precisa ter um controle nesse sentido. E quando a gente fala de como que a gente vai entregar o que a IA produziu para o cliente final, aí precisa de um cuidado, uma curadoria constante em cima disso, porque é o que você falou. Ela não interessa que é um robô. É a sua marca, é o seu nome que está se posicionando. E aí, o que o Bruno comentou, que eu acho que é um ponto bastante importante, primeiro, começa com as iniciativas internas. Sim. Vamos ver o quanto que aquilo ali, de fato, tá alinhado ao que a gente espera. E vamos estimular também uma cultura de experimentação, de aprendizagem. Vamos fazer POC de um monte de coisa. Assim, é uma ferramenta tão rica que, assim, não está nem claro quais são todos os campos de atuação. Vamos fazer POC, um monte de POC dentro de casa. A gente tem um monte de colaborador. Várias vão dar certo, várias não darão. Muitas tá mais vão dar errado isso. E tá tudo certo. Você não precisa que todas deem certo. Você está experimentando e aprendendo junto. No caso, nós do marketing, nós temos o nosso parceiro que está muito conectado com a gente. A gente chama de um parceiro, mas é uma extensão do marketing, a nossa agência de comunicação. E hoje ele tem fortemente a atuação da ferramenta para otimizar, né, toda a nossa estratégia de mídia. Ela é uma excelente e é o ponto que você colocou, né? As pessoas têm que estar capacitadas para poder operar da maneira correta, consciente, madura e com cautela, porque a gente está falando de uma marca e às vezes na ansiedade você sai em nome da marca usando de uma maneira incorreta. Então isso é um ponto nosso que a gente coloca muito para os nossos franqueados também. Né? Porque às vezes numa trend, numa brincadeira, você faz uma IA e a gente está falando de valores da marca, né? Então, isso é um ponto muito importante. Então, hoje a nossa agência ela tem um projeto que já está em andamento em capacitar todo o time deles para o uso de IA, né? E para nós, a agilidade a gente aprova o nosso KV, que é a nossa peça conceito, e o desdobramento dessa peça que já está com o DNA, com os valores, o propósito da marca. Com as mensagens-chave, né? Com as mensagens-chave, aprovada por nós, feito por um humano, o desdobramento é feito por IA. Tá. Mas a peça conceito feita por um humano. Então, isso é extremamente importante, né? Então, a gente está falando de otimização, a gente está falando de um treinamento e que vai ser compartilhado com o nosso time de marketing nos próximos meses. Porque exatamente como vocês colocaram, precisa ter um teste, né? Precisa ter essa maturação para a gente poder escalar isso e transformar isso num treinamento que vai para a nossa plataforma de treinamento. Isso é muito bom, né? Porque você ganha muita velocidade nessa parte velocidade. De, preciso experimentar, vai ficar a peça de um jeito, do outro. Nossa, a gente faz isso também. E aí, para mudar é muito bacana. Rápido, né? Assim, aquela coisa do teste AB que a gente faz em marketing, dos vários cenários que você testa ali, você vai vendo performance de cada peça e vai adequando. E é muito legal, né? Quando vivo, você olha as redes sociais hoje, cada rede social, ela atinge um público, né? Um perfil. E o conteúdo tem que ser a mesma história contada de formas diferentes. Então, o desdobramento de uma peça vira 30, né? E a gente está falando de uma peça, de uma campanha que tem muitas peças. Legal. Então, imagina como a gente ganhou corpo, agilidade e qualidade para falar a mensagem certa para aquele público que a gente quer atingir em cada canal. Gostei. Várias dicas boas. E eu até anotei aqui para passar para o meu time também. Mas duas coisas práticas que eu acho bem legal. Primeiro, gente, usar a plataforma paga porque tem a segurança, né? Perfeito. Então, eu acho que isso é uma dica para todo mundo que está nos escutando, né? Imagina. Tem barato que sai caro, tem caro que sai barato, né? Imagina, então, esse é um caro que sai barato. Eu faço o cliente oculto em um cliente, tem informação estratégica, um funcionário meu joga numa IA, não paga e cai uma informação na internet. Então, é um perigo que a gente fez todo mundo assinar termo, demos treinamento para preocupar. E a segunda coisa que eu acho que a gente tem que começar a preocupar é com cópias e fraudes, né? Então, no meu caso, por exemplo, né? A gente identificou que um cliente oculto poderia pedir para uma IA responder o relatório de cliente oculto para ele. Então, gente, não faz sentido, perde todo o valor do nosso negócio. Então, a gente criou uma ferramenta de antifraude em que a pessoa não consegue copiar nada de uma IA e colar no relatório de cliente oculto. Então, eu estou garantindo a veracidade da pessoa que foi na ponta fazer a pesquisa. Então, acho que cada negócio tem que identificar quais podem ser as fraudes, né? Sei lá, uma pessoa colar toda a prova, né? Então... Fraude ou banalização nesse caso aí, porque assim, o cliente pode testar
o relatório do seu cliente oculto Sim. e falar, nossa, veio de IA, não veio ali Não, realmente acaba de um com a trabalho. reputação da empresa. vai embora. Né? Perfeito, isso aí. Nesse sentido, a gente está falando de velocidade, a gente está falando de automação. Os usos da IA começaram muito mais por eficiência do que para variáveis mais estratégicas. E a gente está falando de variáveis mais estratégicas no sentido de hiperpersonalização, de entender o contexto do cliente, né? Tem uma proteção ali legal e ética, né? Que é Sim. super importante. Como fazer essa evolução, gente, de um uso mais, eu vou dizer, operacional para um uso mais estratégico da IA? Tem um desafio grande aí. E aí o desafio não é a IA. O desafio são os dados. E não tem mágica, assim, dado ruim faz a IA chegar em resposta ruim. Né? Então, assim, existe uma expectativa de que, a IA vai me dar insights mágicos sobre o meu negócio, sobre o meu cliente. Se eu não sei exatamente quem é o meu cliente, se eu não sei do que ele gosta, como foi a experiência de compra, Fantástico, como que é Bruno. toda a jornada dele na minha empresa. E mais do que isso, se eu não sei isso de uma forma estruturada em dados, que a IA consiga limpos, realmente consumir e processar, Ela vai chegar às você vai conclusões se frustrar. erradas, claro. Você vai colocar dinheiro nisso daí e não vai ter resultado. Então, até por isso que num primeiro momento vamos focar nos quick wins, no uso da IA, resolver esses problemas operacionais que a gente sabe que ela resolve ali de imediato. Sim. E em paralelo, vamos olhar para produzir uma fundação aqui que depois eu vou conseguir colher benefícios. Tentar pular essa etapa, eu acho que é a maior armadilha que a gente pode cair. E a IA erra, né? Então ela tem Aos alucinação, né? montes. Eu lembro uma vez que alguém jogou alguma coisa e falou assim, Bruno, deu que outra pessoa é sócia da empresa. Ela realmente é sócia da nossa empresa. Então olha o nível de erro, né? Que chega a IA. Sim. E eu gosto muito de colocar meta. Eu acho que é papel nosso, né? Dos gestores, é colocar meta em cima da IA e fazer essa transição de pensamento. Se a gente for colocando para o time qual que é o plano, qual que é a estratégia e o que no final a gente quer entregar de melhoria para o cliente, a gente vai ter êxito nessa transição. Então, colocando meta e desafio, a gente consegue. Eu acho que a estratégia, a gente está, como food service, a gente tem aí um desafio. Eu acho que não só o food service, mas o modelo de franquia, né? O que a gente fala de varejo, são duas frentes. A gente tem aí na mesa uma discussão já com relação à dificuldade da mão de obra, né? Isso é um ponto que toda hora a gente entra, como que a gente pode melhorar, como é que a gente pode mitigar as situações diretamente com os nossos clientes frente a um tema delicado. Então, quando a gente fala, obviamente a gente fala de treinamento, a gente fala de toda uma ferramenta para capacitar, para reter esses nossos colaboradores, mas a IA, ela traz para a gente uma facilidade de ter a leitura da base de dados dos nossos clientes, que é o CRM. E isso é um ponto que a gente tem que avançar mais, né? A gente fala muito de CRM, há quantos anos? Eu estou há 25 anos na área de marketing, eu acho que tem uns 20, pelo menos, que se fala muito do CRM, que lá atrás o problema era ter a base de dados, né, Bruno? Assim, como a gente vai ter atualizada. um sistema para captar os dados? Ok, a gente está com uma base enorme de dados e como é que a gente vai fazer a gestão desse dado? A IA vem aqui para nos ajudar, que ainda é um projeto que está engateando, né? Como é que a gente acelera? Esse ponto é super relevante, assim, dados no Brasil é um desafio. Né? É um a gente desafio. Não tem cultura de não é só no atualização Brasil, de dados. não. Também acho que não. Mas tem alguns países que são mais ou menos. Quanto mais relacional um país, menos formal Verdade, ele tende menos a ser. registro. Menos registro tende a ter, e menos nível de atualização. E mesmo as bases de dados, quando você vai buscar bases de dados oficiais, são censos feitos há 2 anos antes, né? Há 2 anos atrás, às vezes. A base de informação ela não é super atualizada, porque custa muito, né, gente? Atualizar a base de dados. Então, mesmo quando você tem fontes oficiais, a base de dados está pode estar desatualizada. E padronizar cadastro é uma das principais estratégias. E aí você tem que padronizar cadastro em campos fechados, qualificar, né? Você não pode. alimentar. Isso tudo é um trabalhão. E é um trabalhão que eu brinco, assim, né? Não dá voto. Porque é trabalhar em rede de saneamento, rede de esgoto. Tubulação. É tubulação. Não dá voto ali, né? Você faz Exatamente. um trabalho enorme e ninguém viu nada, né? Porque Exatamente. é a partir dali que vai sair. Para as franqueadoras, franqueados, as redes de negócio que estão nos ouvindo aqui, e mesmo os empreendedores, por onde começar? Quais são os dados-chave? Gente,
ataque esses campos aqui, priorize esses dados, porque ele é muito mais importante, eles são mais importantes que os outros. Um dado bem prático, né? Porque a gente vê isso na ponta. Então tem muito cliente que chega e fala assim, nossa, coloquei um CRM, paguei milhões nele, vai funcionar tudo bem. Exatamente. É o que a maioria faz. Inclusive, eu dou aula de CRM na PUC Minas, em BH, então é uma matéria até que eu gosto muito de falar. Mas na prática, o que a gente vê? Tem vários projetos que a gente envia os clientes ocultos na ponta e aí a gente vai pegar os dados, 95% dos atendentes não pediram para atualizar os dados CRM. Então o problema volta para o que você comentou, né, Regiane, de pessoas. A pessoa da ponta, ela tem que entender que ela não está ali para fazer só uma fala, né, simples. O tanto que o trabalho dela é importante e que se ela não pegar os principais dados, que eu acho que é no mínimo um CPF que é campo único, e-mail, telefone, data de aniversário, ela não vai conseguir ter nenhuma arma para pegar e chamar o cliente para um relacionamento depois. E é muito desafiador, né, Bruno? Porque telefone muda toda hora da pessoa, e-mail, às vezes, ela copia e cola o mesmo e-mail para, tipo, só simplificar a vida. Exatamente. Mas eu já vi... a gente pegou já, assim, a gente já pegou base de dados com 800 cadastros com o mesmo e-mail. Porque alguém que estava cadastrando ali, copia e cola e-mail, tipo, o seu fica livre. Mas aí disso, tem alguns né? sistemas que dá para você colocar umas regras de impedir, viu? Esse jeitinho brasileiro. Dá pra fazer consulta em birô, tem algumas coisas que dá pra fazer nesse sentido. Mas um ponto que eu acho só importante falar que é o seguinte, pedir o cadastro até tem um número maior de pessoas que fazem. Agora, pedir a atualização, são raríssimos os casos das pessoas que fazem na ponta, até porque o vendedor fica querendo atender rápido para liberar e poder atender um novo cliente. Falando sobre CRM e ferramentas, né? 39%, o estudo mostrou que 39% das empresas que responderam aí o estudo tem dificuldade com integração, integrar com as ferramentas já existentes, e 38% se preocupam com custos de implementação. São dores que a gente vive no dia a dia, né, gente? Assim, por onde começar nesse sentido? A gente está falando, comece, eu concordo com você, um cadastro básico é o nome, e-mail, telefone e CPF. CPF é a chave, deveria ser. Porque essa é uma base de dados mais confiável possível, né? Assim, em relação a essa questão das ferramentas, você estava falando, né, Regiane? CRM é um desafio mesmo, a gente discute e rediscute. Na Algar, por exemplo, nós estamos nesse momento discutindo CRM, a gente quer fazer por partes, aí começa pelo B2B, depois pelo B2C, né? Porque tem que fasear isso. E aí, falando sobre esse ponto aí na visão de vocês, qual que é o principal desafio de integrar com a base de sistemas e ferramentas já existentes? E por onde começar? Muita gente começa por vendas, porque é o que parece ter menos atrito, né? Porque pegar a base de cliente já existente, aí tem muitos sistemas integrados, né? Por onde começar? Qual o caminho menos dolorido ali? Ou com quick wins, que vão trazer para a empresa uma sensação de, nossa, consegui alguma coisa daqui, me animei. É muito difícil porque envolve tantas coisas. Até na minha aula eu dou os 15 principais erros de CRM, mas eu acho que começa gestão, tem que comprar a ideia e colocar isso como prioridade, aí já é o primeiro caminho. Treinar as pessoas, todo mundo tem que estar totalmente envolvido no projeto de CRM, e depois você realmente preocupar com o cadastro. Fez essas primeiras partes, aí depois você tem que ir indo no dia a dia e melhorando cada vez mais. E pensar na escolha do CRM, né, gente? Então, assim, às vezes tá com CRM que não atende. Eu já vi empresas que toda a comunicação era no WhatsApp e o CRM não integra a conversa do WhatsApp. Vai dar erro, né? A empresa tem um Instagram que é super ativo e o CRM não integra com o Instagram. Não, e aí não é mágica, né? Ela não consegue vir com uma varinha mágica, integrar o seu sistema e fazer toda a tubulação ali atrás do... E acho que assim, passa por tudo isso. Você tem que conhecer o seu negócio, você tem que ter claro quais são os problemas importantes que você precisa resolver e começar por aí. CRM está cheio de solução de mercado, algumas custam muitos milhões, inclusive. Sim. Não adianta comprar mais cara, porque ela não necessariamente é a melhor para você. Você tem que saber o que de fato você precisa. Né? A própria Sultz, gente, é muito legal, né? Não é um CRM, né? Ele é muito mais que um CRM, mas é muito legal por isso, porque você junta tudo numa ferramenta, né? E além disso, você tem o módulo implantação, o módulo marketing, né? Então, você consegue usar cada uma das coisas, né? É uma solução muito legal por isso, né? Ajudando o patrocinador aí também. Eu acho que quando você pergunta por onde a gente começa, eu acho que é por onde o consumidor, nosso cliente, quer ser impactado. Então, por exemplo, puxa, a gente treina nosso time, a gente contrata uma ferramenta,
faz toda a captação qualitativa dos dados e depois o que a gente faz, né? Então, essa régua de relacionamento, eu já vivi em situações que o ativo da empresa ela foi vendida pela base de relacionamento dela, que foi quase que o valor da empresa. Então, ou seja, é riquíssimo. Então, ou seja, a gente tem que levar isso a sério, né? O que a gente vai fazer depois com esses dados? A gente tem um processo de captação desses dados. Aí o Bruno me corrija, né? Os Brunos. Mas a gente começou aí, tem uns 3 anos, com essa jornada que está fantástico. Quando a gente detém a informação, obviamente a gente consegue direcionar essa bússola da empresa para o que realmente faz sentido, né? Que são os nossos clientes e o que ele quer se relacionar com a marca, mas captação desses dados. Depois, como é que a gente faz essa captação? Depois, como é que a gente encanta nosso cliente para que ele se sinta motivado a fazer parte? Porque hoje você fala, você chega num restaurante ou num ponto de venda qualquer de varejo e pergunta qual é o seu CPF, seu telefone e tudo mais. Pode ser invasivo, e aí a tua expectativa como cliente tá bom, eu quero ver o que ele vai fazer com esse dado. Claro. Porque simplesmente chegar e fazer essa captação e não fazer nada, vira até um problema. Você mas esse ponto que você está trazendo é tão rico, assim, porque não é reinventar a roda, não é mudar a jornada do cliente, ao contrário. É o básico bem feito. É o básico bem feito. Um pouquinho melhor com a IA, mas nunca perdendo o foco, você está partindo da jornada do cliente. Exatamente. Não ser ofensivo com ele, ao contrário. E eu acho que uma coisa importante, assim, né, que pra gente refletir aqui, na linha do que você trouxe, Bruno, assim, fasear a jornada do cliente. A gente fez isso na Algar, a gente faseou a jornada do cliente e a gente atacou 2 dores. Primeiro, ele comprar sem intervenção humana. O que você quer de uma operadora de telecom? Sossego. Verdade. Então, você quer comprar do jeito mais simples possível, porque o produto está formatado. Exato. Você não tem que perguntar se eu estou nível avançado ou intermediário. Não, eu quero um banda larga, um celular. Não é consultiva a venda. Eu quero aquilo. Então, quanto menos atrito, né, menos fricção, mais fluidez e mais automação eu tiver, melhor no processo de venda. Então, a gente estabeleceu um projeto de fazer uma venda full digital. E para a base de clientes, a gente estabeleceu um grupo para relacionamento em que ele quer fazer uma consulta específica para a conta dele, para facilitar a conta, o entendimento da conta e pronto, porque a conta é uma dor, gente. Conta é quando é dor. Então, assim, ainda mais num serviço que é recorrência. Então, pensando nisso, na jornada do cliente, a gente tem um dado aqui, né, de que 34% das franqueadoras ainda estão em estágio intermediário, né, 40% estão nos primeiros passos. Pensando nisso, na jornada do cliente, como evoluir de um estágio de curiosidade para um estágio de maior maturidade digital? Na visão de vocês. Só, vou responder, mas só trazendo um ponto que eu acho super interessante, isso que você falou, Regiane. Por exemplo, meu aniversário foi mês passado. Eu recebi um contato de uma marca me desejando um parabéns. Umas 5 me dando um cupom de desconto e todas as outras marcas que eu consumi minha vida inteira não me mandaram nada. Lembraram de você. Então, assim, isso é normal com todo mundo, né, gente? Eu sou só eu, né? Porque ninguém gosta de mim, nada disso não. Muito bom, muito bom. Então, olha o nível, né? E a maioria dos lugares básico, né? pergunta a data de aniversário. Básico bem feito. Acho que esse ano foi o ano que eu menos recebi parabéns das marcas, inclusive. Isso não precisa adiar, né? Isso são processos básicos de CRM que existem há muitos anos. Continua sendo foco Régua do de cliente, comunicação. continua sendo cliente no centro. E a única marca, né, que me fez alguma coisa especial, mandou um bolo na sede da empresa me entregando. Então, assim, claro que eu vou lembrar dessa marca, claro que eu vou ser parceiro dela, e ela me entregou uma experiência muito melhor. Que legal. Entendeu? Então, essa que é a diferença que eu acho que acontece. E, mais uma vez, voltando na pergunta aí, né? É envolver as pessoas e a alta direção decidir que tem que ir para um outro caminho. Então, acho que não existe mais, né? A convenção de Comandatuba, vários dos temas foram IA. Acho que não existe mais nenhuma empresa que vai sobreviver nesse cenário competitivo, com dificuldade de pessoas, taxa de juros, tudo que a gente está vivendo, sem ter a IA como algo estratégico. Então, é realmente mudar a cabeça dos decisores. Tá certo. E aí, Bruno, na sua visão? Eu acho que é nessa linha, e eu acho que é legal quando você coloca na mesma frase curiosidade e maturidade digital, porque a maturidade digital, ela implica curiosidade constante. Sim. Né? Acho que Mas não só, né? Sim, sim. Mas muito da maturidade digital
vem em você criar uma cultura de experimentação, de aprendizagem, de uso de dados, de saber o que funcionou, o que não funcionou, o que vai escalar, o que a gente abandona. Então, assim, tem um trabalho que é de maturidade mesmo, de entender o seu cliente, de entender o seu negócio, entender os processos. Acho que isso sim é o mais relevante, sabe? Sim. A ferramenta é o que uma menos ferramenta, importa né? nessa história. Gente, tudo que é bom acaba também. Infelizmente, nós estamos caminhando para o fim aqui. Olha só, passa rápido demais, Passou rápido, né? Muito rápido. Mas eu quero ouvir de cada um aqui, numa frase, ou no máximo num parágrafo, assim, né? Uma dica de cada um, na visão de vocês, como a IA pode gerar valor real para as redes de franquias, para as redes de negócio aí, né? E trazer realmente uma evolução aí no posicionamento da empresa e na relação dela com o seu mercado, assim, de maneira resumida, quem começa? Pode começar Ladies nas first. mulheres Ladies primeiro. Os meninos são sempre muito gentis. Tô adorando participar daqui. Adorei, de verdade. Que bom. Mas eu diria numa curta frase primeiro entenda onde precisa ser melhorado, que a IA vai ter realmente um resultado esperado. Então, eu vou voltar aqui como marketing, como varejo. A jornada do cliente é a tua bússola e a IA, ela vai, sim, trazer a solução. Mas primeiro você tem que entender aonde, né? Não implantar por implantar. Entender aonde. Exato. É exatamente isso. Você tem que conhecer os problemas que você precisa resolver e qual a solução que você precisa. Tecnologia por tecnologia, não só IA, qualquer uma delas, se não tiver um propósito, se não entregar valor no fim do dia, não é um asset estratégico, é só distração. Sim. E aí você vai deixar, de fato, de olhar o que importa. Então, é isso. Conheça o seu problema, conheça o seu cliente. A mesma linha de raciocínio, eu tinha que falar de cliente também, né? Mas a gente mesmo escutou nossos clientes, eles tinham uma dificuldade muito grande de pegar o relatório de cliente oculto e transformar em resultado. E nós desenvolvemos uma IA que assim que o relatório é corrigido, chega direto no WhatsApp do franqueado o que ele precisa fazer para melhorar a experiência do cliente. Então, se a gente não tivesse escutado o cliente, né, e pensado nele, a gente não ia ter desenvolvido essa IA. Dependendo, a gente tinha colocado uma IA na frente que era para substituir e reduzir o quadro de funcionários, por exemplo. Então, acho que escutar o cliente é algo super importante e trabalhar pessoas com personalização e com agilidade. Esses são os 3 principais pilares. Perfeito, gente. Maravilha. Olha, quero agradecer muito aqui, Regiane, né? Bruno Vasconcelos, Bruno Degani aqui pelo bate-papo, né? Acho que quem acompanhou o nosso podcast aqui aprendeu um pouco mais, pelo menos teve insights aí, até você, né, Bruno? Anotou? Anotei várias coisas. Acho que todos nós. Eu também anotei. Também aprendi muito, quero agradecer, tá? A participação de todos aqui, convidar todo mundo aí para assistir o podcast. Lembrando, gente, que esse podcast é patrocinado pela Suits, né? Uma empresa aí com vários módulos e soluções para redes de franquias. São 25 módulos aí para redes de franquias. E conheça, porque junto com a IA, né, as plataformas aí de tecnologia e de solução podem ajudar muito o seu negócio, tá? Obrigada a todos aqui, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Imagina. Muito obrigado. Muito bem-vindo aí todo mundo, né? E muito bem-vindo aí quem está com a gente até aqui. Vamos lá, vamos aprender mais sobre IA. E até o próximo, né, podcast aqui, para a gente continuar discutindo aí alguns assuntos relevantes para o franchising e para as redes de negócio e potencializar aí todo esse ecossistema maravilhoso que é o franchise no Brasil, né? Muito obrigada.